Irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E é com grande alegria que estamos reunidos para poder então meditar a palavra de Deus. Hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de maio de 2017, dentro da sexta semana de Páscoa. Para aqueles que não me conhecem, sou o Diácono Everson, daqui da Diocese de Santo André, São Paulo. E é com grande alegria que convido você então a tomar comigo a palavra de Deus. Hoje o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 26 ao capítulo 16, versículo 4a, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem o Pai, nem a mim. Eu vos falei assim para que vos recordeis do que eu disse, quando chegar a hora. Eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos então aí caminhando para o fim do nosso tempo pascal. Pois no próximo domingo nós estaremos celebrando a festa da Ascensão do Senhor aos céus. E no outro domingo ainda, a solenidade de Pentecostes. Então Jesus está preparando, está dentro do discurso de despedida, porque ele está indo para o Pai. Mas ele está então preparando os discípulos para que eles possam dar continuidade à sua missão aqui na terra. Agora então, os discípulos são incumbidos de poder então anunciar a palavra de Deus. Mas é interessante porque Jesus nos diz que ele não deixará os discípulos sós, ou seja, ele enviará o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E é o Espírito Santo, então, que cabe a cada um de nós, cabe a ele recordar em cada um de nós todos os ensinamentos de Jesus, para que eles possam então dar continuidade a essa missão de anunciar a boa nova a todos aqueles que estão aí precisando, necessitados de esperança. E é o que nós vemos então na primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 11 a 15. Nós temos então Paulo que segue então de cidade em cidade. Por exemplo, hoje ele embarca em Troade e vai diretamente para a ilha então de Samotrácia e vai caminhando, dentro das principais cidades ali da região da Macedônia. E é interessante que Paulo, ao passar pelas cidades, ele então não perde a oportunidade de evangelizar, de poder anunciar o nome do Senhor. Ou seja, Paulo se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E assim então ele adentra um local onde ele percebe haver oração. E ali então ele encontra algumas mulheres e ali então anuncia Jesus Cristo a elas. E ali então Paulo encontra mulheres com o coração sedento, que é o caso de Lídia, na primeira leitura de hoje. E Lídia então acolhe a mensagem, a boa nova do Senhor, e ali então ela recebe o batismo. A tal ponto que ela quer então que Paulo permaneça na sua casa. E é interessante, se nós então recordarmos a liturgia da semana passada, principalmente o capítulo 15 de São João, nós ouvimos bastante falar esse verbo permanecer. Então, é preciso permanecer no Senhor, e é esse o desejo de Lídia através de Paulo, apóstolo dos gentios. Então, queridos amados irmãos, a mensagem do Evangelho não pode parar. Ela está sendo anunciada, agora não mais por Jesus Cristo, mas pelos seus seguidores, e hoje por cada um de nós. Essa é a missão de cada um de nós, batizados e batizadas, que somos discípulos e missionários do Senhor. Então precisamos anunciar, levar o Evangelho, porque com certeza em nosso meio existem muitos corações sedentos da palavra de Deus. Mas anunciar o Evangelho do Senhor não é fácil, porque estamos então passíveis de perseguição. E é isso que Jesus então segue no finalzinho aí do Evangelho, vai dizer, olha, eu não estou enganando ninguém, vocês vão ser perseguidos e o pior ainda, vão ser mortos, e aqueles que matarem vão estar julgando prestar culto a Deus. Ora, nós temos aí,
nos dias de hoje várias pessoas que, é claro, não tiram a vida, propriamente assim falando, né? Mas com palavras perseguem, né? Grupos que são diferentes dentro da igreja, as pessoas perseguem, olham com maus olhos. Então existe isso ainda dentro da igreja e precisa ser banido, porque todos nós pertencemos a um único corpo que é o Senhor, Ele que é a cabeça, esse corpo que é a igreja. Cada um de nós somos partes, membros, e temos a nossa contribuição a dar. Mas enquanto nós pensarmos assim, vai ficar difícil anunciar Jesus Cristo, porque se nós mesmos não vivemos essa comunhão, como nós vamos gerar comunhão para os irmãos afora? Então é preciso de fato buscar a conversão, é preciso de fato de cabeça erguida suportar as dificuldades, tribulações, porque na certeza de que o Senhor Ele nos envia o Paráclito, que é, né, o defensor, é Ele que nos sustenta, é Ele que conduz a nossa caminhada. Mas o Senhor nos alerta para que nós então, quando estivermos sujeitos a tais situações, não desmoreçamos, mas que nós possamos permanecer firme. E hoje, queridos amados irmãos, nós celebramos também o dia de Santa Rita de Cássia, dia 22 de maio. Essa mulher também que é a padroeira dos impossíveis, porque desde moça ela é de família então simples, humilde, mas que de pouca instrução, né? Mas que herdou dos seus pais essa fé em Jesus Cristo e a Virgem Maria. E desde pequena, então, ela já tinha esse desejo de poder, então, ser uma religiosa. Mas os seus pais, então, ofereceram ali, né, prometeram, melhor dizendo, sua mão a um rapaz. E ali, então, ela foi dada em casamento a um rapaz que era infiel, bebia. Então, ela passou por toda essa situação, mas na sobriedade, sempre em oração, pedindo ao Senhor pela conversão do seu marido, a tal ponto que ela conseguiu essa graça. Mas, ali, fruto também desse relacionamento, nasceram 2 filhos. E então, esse marido se converte, deixa as suas más ações para poder então ser fiel ao seu matrimônio. Mas, infelizmente, ele aprontou muito, né, na sua vida desregrada, e ali as pessoas, então, um dia de trabalho, lhe tiraram a vida onde ele for assassinado. E agora seus filhos, que já eram jovens, pensam em fazer o quê? Vingar a morte do seu pai. E Santa Rita, mulher já santa, né? Ela então rezou a Deus, fala, não, Senhor, que o Senhor então lhe tire as vidas para que eles não cometam esse pecado mortal. Então vieram ali uma grande enfermidade sobre esses 2 filhos de Santa Rita, e então os 2 vieram a falecer, mas antes de falecer também se arrependeram e perdoaram o assassino do seu pai. Olha que história belíssima, né? E Santa Rita então agora depois viúva, sozinha, ela então busca ser fiel ao chamado, ao primeiro chamado que Deus havia feito à sua vida, de poder então ser religiosa. Mas batendo as portas do convento, muitos desconfiaram da sua vocação, e ali de forma extraordinária, ou seja, através da ação de Deus, ela então ali, né, foi missionáriamente em êxtase conduzida dentro do mosteiro, e ali ninguém pôde então recusar a vocação de Santa Rita, porque via que de fato era algo querido por Deus. E ali então ela sofreu também, recebeu na sua testa o estigma do Senhor, querendo então sofrer um pouquinho daquilo que Jesus sofrera em pele com as suas chagas. Ela recebe então o estigma da coroa de espinhos de Jesus na testa, vivendo então isolada porque fedia muito, mas permaneceu firme ao seu propósito e foi fiel, sempre em oração, jejuando, intercedendo pelo reino de Deus. Portanto, queridos amados irmãos, esta é a história de Santa Rita, mas também pode ser a nossa história. Que nós possamos então deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo, para que assim, meus queridos amados, nós possamos então dar testemunho desse Deus que envia o seu Espírito Santo para que possa conduzir a nossa vida, transformar a nossa história, para que nós possamos então anunciar as maravilhas do Senhor a tantos corações que precisam então receber e acolher esse Deus de amor, de bondade e de misericórdia. E que esse mesmo Espírito Santo então nos ajude e nos conduza para que nós possamos ser fiéis ao chamado de Deus, assim como foi Santa Rita de Cássia, que ela também interceda por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
E agradeço a você, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus, 60 inscritos já nos canais, né? Muito obrigado a você de coração. E você que não se inscreveu ainda, não esqueça, né? Basta clicar aqui no vermelhinho inscrever-se e você estará também fazendo parte dessa família e nos ajudando a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus então abençoe você em todas as suas necessidades e principalmente na sua caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E fique com Deus.